Bom, vamos a outra aula. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre um movimento muito específico, que é o movimento uniforme. Qual que é a definição de movimento uniforme? Movimento uniforme é aquele movimento onde a gente pode dizer o seguinte, que o valor da velocidade é constante. Ok? Então, uma vez que a gente sabe quanto que é a velocidade de um determinado corpo, esse valor não muda mais, ok? Mais para frente a gente ainda vai discutir a questão de vetores, né? A gente vai discutir aí o fato de que a velocidade, na verdade, ela pode ser considerada um vetor ou não. Então, por enquanto, a gente está chamando essa nossa velocidade, qualquer velocidade que eu vou falar aqui, a gente vai estar considerando ela como sendo uma velocidade escalar. O que é essa velocidade escalar? É uma velocidade que fica bem definida se você representar ela como sendo um valor positivo ou um valor negativo. Ou seja, uma velocidade positiva, o que é uma velocidade positiva? É uma velocidade que vai no sentido onde a trajetória está orientada, no caso aqui para a direita. Então eu teria uma velocidade positiva. Se o corpo vai para trás, eu teria uma velocidade negativa. E isso eu posso chamar de velocidade escalar. Quando a gente for aprender vetores, a gente vai ver que não basta essa questão de positivo ou negativo. Vou precisar definir outras características da velocidade, ok? Mas por enquanto a gente chama essa velocidade de escalar e quando ela tem o seu valor constante, o movimento é chamado de uniforme. Então, exemplos de um movimento uniforme. Tem um movimento aí que está acontecendo numa estrada, de novo eu tenho minha trajetória e o corpo, o carro, enfim, está se movimentando aí para a direita com uma velocidade de 80 km por hora. Se essa velocidade não muda, é sempre 80, eu posso dizer que esse é um movimento uniforme, ok? Esse é um exemplo bem simples. Outro exemplo de um movimento uniforme. Imagine uma roda gigante, certo? Então, uma roda gigante, o que eu posso dizer se ela gira com uma velocidade constante, se o valor da velocidade com que ela gira é constante. Então eu posso dizer que cada ponto dessa roda gigante está se movimentando com velocidade constante, com o valor da velocidade constante, ou seja, cada ponto aqui está fazendo um movimento uniforme. Posso dizer que essa roda gigante, que está girando aqui no sentido anti-horário, ela tem o valor da velocidade constante e caracteriza um movimento uniforme. Então, apesar da velocidade, ela está apontando aqui para a direita, depois está subindo, depois está para a esquerda, depois está descendo, o valor da velocidade se mantém constante, então eu posso chamar isso de movimento uniforme. Eu peguei de propósito um exemplo de um movimento circular, por quê? Porque muita gente acha que MU e MRU são a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Isso é um movimento uniforme. Se eu tenho uma estrada que é meio curva, com subidas e descidas, eu posso ter aqui também um movimento uniforme, onde a velocidade não muda, mas eu posso também ter um movimento bem específico, que é uma estrada reta, onde além do movimento ser uniforme, ele tem uma trajetória retilínea. Aí eu digo que esse movimento é um movimento retilíneo e uniforme. Além de uniforme, além de ter a velocidade constante, ele tem uma trajetória retilínea. Tá? Mas pode ser uniforme com qualquer trajetória, não necessariamente só retilínea, ok? Então vamos nos concentrar aí num movimento uniforme genérico, onde o valor da velocidade não vai se alterar. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa velocidade aí. A gente viu numa das aulas aí que a gente pode calcular uma grandeza chamada velocidade média. E a gente calcula dessa maneira, né? Δs sobre Δt, a variação do espaço no tempo. No movimento uniforme, como essa velocidade do movimento uniforme ela não se altera,
No momento em que eu for calcular a velocidade média para o movimento uniforme, eu vou obter sempre o mesmo valor, não é? Um cara que está sempre a 100 km por hora, se você calcular a velocidade média dele, vai dar 100 km por hora, ok? Então, digamos que eu tenho aqui um movimento uniforme, bem simples, onde esse corpo está se movimentando para a direita, com uma velocidade v constante, que não se altera. Eu vou aplicar a fórmula da velocidade média para esse movimento específico, que é o movimento uniforme. O que eu vou obter no valor velocidade média? Se eu for aplicar para esse corpo, eu vou obter a velocidade dele. Já que ele não muda, então a média vai dar exatamente o valor da velocidade desse corpo, ok? A velocidade média aqui, então, vai ser dada por v igual a ΔS sobre ΔT. Quer dizer, nesse caso, para o movimento uniforme, eu posso dizer que a velocidade média é dada pela velocidade do corpo e, na verdade, essa velocidade aqui, ela é a velocidade também o que? Instantânea. Velocidade instantânea do corpo. O que é uma velocidade instantânea? É aquela velocidade real que o corpo tem a cada instante. Então, se você olhar no velocímetro do carro, a velocidade que está marcando naquela hora, naquele instante, é a velocidade instantânea. Então, é muito óbvio. Se a velocidade nunca muda, a velocidade média vai ser esse próprio valor, e esse valor é a velocidade instantânea. Estou falando sempre da mesma coisa aqui nesse caso. Por quê? Porque o movimento uniforme é um movimento muito simples, onde a velocidade não vai se alterar e pronto, é isso. Ok? Então, continuando a nossa linha de raciocínio aqui com a expressão da velocidade média, que virou V igual a ΔS sobre ΔT. Eu vou continuar com essa formulinha, V igual. O que é ΔS? ΔS é a variação do espaço, ou variação da posição. Então, uma certa posição final menos uma certa posição inicial, dividido pelo instante final menos instante inicial. Como o meu instante inicial normalmente é zero, mais de 95, 99% dos casos é o instante zero, então esse termo aqui já some, vira zero. Eu vou multiplicar isso em cruz e eu vou chegar na seguinte expressão: S menos S0 é igual a V vezes T. Se eu isolar o S, eu vou ficar com S é igual a S0 mais V vezes T. Essa expressão aqui é uma expressão muito famosa, muito conhecida, presente em todos os livros de física. É o que a gente chama de função horária do espaço ou das posições para o movimento uniforme, tá? Então, vamos partir desse ponto, dessa expressão aqui, que na verdade, o que é essa expressão? Ela veio de onde? Ela veio da fórmula da velocidade média, que pode ser aplicada em qualquer movimento, só que ela foi aplicada para o movimento uniforme, daí a gente isolou o S e ela virou isso, ou seja, isso daqui veio da fórmula da velocidade média aplicada ao movimento uniforme. Então, eu não inventei isso. Eu simplesmente reescrevi a expressão da velocidade média para o movimento uniforme. E a velocidade veio parar aqui nesse termo. Então, vamos ver o que significa essa expressão aí. S igual a S0 mais V vezes T. Então, essa expressão, que é conhecida como função horária, do espaço ou das posições, tanto faz, função horária do espaço para o movimento uniforme. Essa expressão, na verdade, relaciona então S, que é uma posição qualquer assumida pelo corpo. Depois que o movimento já começou, então eu posso assumir uma posição qualquer, dada por S. S0 não é uma posição qualquer, é a primeira posição ocupada, ou seja, é a posição inicial, que acontece no instante zero, né, de onde o veículo parte.
V, obviamente, é a nossa velocidade. Como a gente está estudando movimento uniforme, essa velocidade não muda. E T é o tempo que está passando, certo? É o instante, então o tempo não para. Tá? Instante 1, 2, 3, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos e assim por diante. O tempo vai passando. Conforme esse tempo passa, a minha posição vai mudando e eu tenho um movimento. Ok? Então, de novo, essa tal de função horária aí, S igual a S0 mais VT, aplicada para o movimento uniforme, ok? Essa daqui ela é para o movimento uniforme, a gente vai ver lá na frente que vai ter outro tipo de movimento com outra função horária. Ela lembra muito uma outra função que a gente costuma ver na matemática. Que função é essa? A função do primeiro grau. Vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Y igual a AX mais B. Só que na verdade, quando a gente vai estudar a função do primeiro grau em matemática, o AX vem na frente do B, o que não muda nada, ok? Trocar B por AX não vai mudar nada na nossa análise aqui. Então, e daí que isso lembra uma função do primeiro grau? Matematicamente, a gente fala que a y é uma variável, x é uma variável, b e a são constantes, né? São coeficientes. Fisicamente olhando, o s é que faz o papel de y e o t é que faz o papel de x. Faz todo sentido, não é? Conforme o tempo vai passando, minha posição vai mudando. Conforme o x muda, o y muda também. S0 é a minha posição inicial. Depois que você conhece a posição inicial, ela não muda mais. Ou seja, a posição inicial é uma das constantes. Velocidade, como a gente está falando de movimento uniforme, também é constante. Ou seja, a velocidade e o S0 são os nossos coeficientes que estão fazendo o papel do A e do B lá na equação matemática do primeiro grau. Então, na cinemática vai ter muito disso. A gente tem um movimento representado por uma função. Nesse caso é uma função do primeiro grau. Ok? Função horária das posições para o movimento uniforme. Vou pegar alguns exemplos de funções horárias possíveis. Então a gente pode até escrever assim, se a gente quiser, ó, S em função do tempo é igual a S0 mais VT. Essa é a maneira genérica de escrever a função horária para o movimento uniforme. Vou pegar alguns exemplos aqui. Então S é igual a 2 mais 5T. Nesse caso, a posição inicial é o 2 e a velocidade é o 5. Qual a unidade de medida? Se aqui do lado tiver escrito assim, ó, SI, quer dizer Sistema Internacional, é porque minha posição inicial é 2 metros, no Sistema Internacional é metros, né? Posição dada em metros, e a minha velocidade é 5 metros por segundo, Sistema Internacional. Tenho outros exemplos aí, tá? S igual a menos 1 mais T. E nesse caso, posição inicial quem é? Para achar a posição inicial, basta procurar aqui na minha função horária qual é o termo que não tem o T. O termo que não tem o T, nesse caso, é o menos 1. E o termo que acompanha o T, que está aqui escondido, na verdade é o número 1, já que 1 vezes T é T. Então, minha velocidade aqui seria 1 também. Metro e metros por segundo. Ok? Mais um exemplo aqui. S é igual a T sobre 2. Eu tenho certeza que isso é uma função horária do primeiro grau. Por quê? Porque o S está variando de acordo com o tempo e o tempo está elevado à primeira. Então, se o tempo não está elevado à segunda, nem à terceira, nem à quarta e assim por diante, é porque eu tenho uma função do primeiro grau. Nesse caso aqui, o termo independente, que é aquele termo que não tem o tempo, ele não existe, ele não está aqui. Quer dizer, na verdade ele está, só que é zero.
Então, nesse caso, minha posição inicial é 0. E a minha velocidade quem é? É tudo menos o t. Tudo que acompanha o t. Ou seja, esse número 1 aqui em cima e o denominador que está lá embaixo. Leva tudo isso junto. 1 sobre 2. Então, minha velocidade aqui seria meio metro por segundo. Tá? Muito cuidado com esse tipo de situação aí. Como a gente sabe, então, toda função do primeiro grau, do tipo y igual a ax mais b, lá na matemática, ela é representada por um gráfico, ok? Esse gráfico da função do primeiro grau, ele só tem duas possibilidades. Ele pode ser um gráfico de uma reta que é crescente ou de uma reta que é decrescente. Não existe outra possibilidade para o gráfico da função do primeiro grau. Tá? Aqui você tem y, aqui você tem x. Quando o gráfico é crescente, é porque esse coeficiente aqui, a, é um número positivo. Quando o gráfico é decrescente, é porque esse coeficiente a é um número negativo. Esse valor aqui onde a função corta o eixo y, esse valor é chamado de b, tanto num gráfico como no outro. É o b aqui da função, chamado coeficiente linear, tá? Então, esse a e esse b tem um papel importante no gráfico da função do primeiro grau. Positivo quer dizer que a reta é crescente, quando o a é negativo quer dizer que é decrescente, e o b, que é o coeficiente linear, é onde corta o eixo y, onde intercepta o eixo y. A gente vai fazer esse mesmo tipo de análise, só que agora levando para a física, para aquilo que a gente viu até agora. Então, vou fazer aqui um pequeno paralelo. Eu vou escrever a função do primeiro grau correspondente, mas do jeito que a gente vê na física. S igual a S0 mais V vezes T. E a gente vai fazer um gráfico. Vou fazer um gráfico aqui de S, posição, em função do tempo. S em função do tempo. E eu vou fazer um crescente e um decrescente. Mesma coisa. Vou começar pelo crescente aí, então. Então, quando essa função é crescente, o que a gente pode concluir nesse caso aqui? A gente pode concluir, como na matemática, que o coeficiente angular, que é aquele número que multiplica a variável x, é positivo. Só que aqui, quem que faz o papel de x? É o tempo. Então, meu coeficiente angular é a velocidade. Nesse caso, como a reta aqui está crescente, eu posso dizer que a velocidade é positiva. Ou seja, o meu veículo, o corpo que está se movimentando, ele está indo para a direita. Velocidade positiva está indo para a direita, se eu orientar o eixo para a direita. O que mais eu posso descobrir através desse gráfico? Esse ponto aqui, ó, é a minha posição inicial, é o coeficiente linear, né? É a posição inicial do móvel. Por que eu não faço esse gráfico para o lado de cá, para o lado esquerdo? Porque para o lado esquerdo eu teria um tempo negativo, ó, que é essa parte vermelha aqui. Essa parte vermelha, o tempo é negativo, a gente não usa na física, ok? Por isso que eu estou fazendo só da parte positiva, que é do eixo y para a direita. Eu não estou indo para o lado esquerdo, ok? Vamos fazer o outro gráfico aqui, só que agora com uma reta decrescente. Aí, fiz a reta decrescente. O que essa reta decrescente vai dizer para a gente? Vai dizer que o coeficiente angular, V, é negativo. Velocidade negativa quer dizer que esse gráfico representaria um corpo que está indo para a esquerda. Tá? Velocidade para a esquerda, negativa. E aqui em cima também seria o meu S0. Então, esse paralelo aqui entre matemática e física, essa interpretação física das funções, é muito importante para o estudo da cinemática. Então, tem que entender agora, quando ainda está mais simples. Lá na frente, esses gráficos começam a ficar mais complicados, ok? Vamos dar um exemplo numérico que vai ficar bem mais fácil de entender, para quem não conseguiu entender ainda. Então, vou fazer assim, ó.
Vou colocar aqui um gráfico, ST. Não vou fazer tão grande assim. ST. Vou colocar a unidade de medida aqui nos eixos. S em metros. Tempo em segundos. Vou começar com um gráfico simples. Vou fazer uma reta crescente aqui. Reta crescente. E vou colocar alguns valores aqui, tá? Então, nesse ponto aqui, vamos dizer que seja o ponto menos 5. E aqui o ponto 20. Ok? Então, menos 5, aqui o 20. O que esse movimento representa e o que eu posso tirar desse gráfico de útil para o meu exercício? Então, a primeira coisa, quando a gente vê num exercício um gráfico desse, qual é a primeira coisa que a gente olha num gráfico? Sempre o que os eixos estão falando. Eu vou lá e olho do que os eixos do gráfico estão falando. Então, nesse caso, está falando de posição, S, em função do tempo. Ok, posição em função do tempo, e eu estou vendo que isso é uma função do primeiro grau. Como que eu sei que é do primeiro grau? Porque é uma reta, e essa reta é uma reta crescente. Ou seja, olha o que eu vou falar agora. Toda vez que o gráfico ST for uma função do primeiro grau, vai ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Não tem outra alternativa para a função do primeiro grau. Então, se eu identifiquei a função do primeiro grau no gráfico ST, eu já tenho certeza que se trata de um movimento uniforme. Por quê? Quando a gente começou a escrever a expressão da velocidade média para o movimento uniforme, a gente chegou nesse gráfico. Então, agora a gente já sabe que toda vez que for um gráfico desse tipo, é um movimento uniforme, não pode ser outra coisa, que é aquele movimento onde a velocidade tem sempre o mesmo valor. Muita gente confunde o seguinte, pensa que por o gráfico ser uma reta crescente, então está achando que esse movimento é de algum cara, de algum carro, que está subindo uma rampa, e não tem nada a ver, tá? Gráfico de S em função do tempo não tem nada a ver com trajetória. Essa trajetória aqui pode ser uma trajetória circular, pode ser uma trajetória curvilínea, pode ser retilínea, tá? Tem várias trajetórias possíveis aqui. O exercício não me dá informação sobre a trajetória. Então, eu vou inventar uma trajetória aqui, ó. Vou fazer de conta que a minha trajetória seja algo desse tipo, tá? Uma estrada com subida, com descida, com a trajetória orientada para a direita. Pronto, isso é o que eu sei. Como é que eu represento esse movimento desse gráfico em cima da minha trajetória? A primeira coisa que eu vou olhar lá no gráfico é qual a posição inicial. A posição inicial é sempre dada por esse número aqui, ó, que é o cara que corta o eixo Y. O eixo Y é interceptado na posição menos 5. Ou seja, se você olhar o par ordenado aqui, essa posição menos 5 é quando o instante t é igual a 0. Tá? Então, no instante 0, a posição é menos 5. É a posição inicial, meu menos 5 aqui. Então, em algum lugar eu vou colocar o móvel, e esse lugar vai ser minha posição inicial, que de acordo com o gráfico é menos 5. Então, esse cara sai da posição menos 5, agora basta eu descobrir, ou melhor, o que mais eu posso descobrir por esse gráfico? Eu posso descobrir por esse gráfico se ele anda para a direita ou para a esquerda. Como é que eu vejo isso? Eu vejo isso pela inclinação da reta. Como a minha reta tem uma inclinação crescente, uma inclinação que a gente chama de positiva aqui, ó, inclinação crescente, eu posso dizer então que o meu coeficiente angular, que é a velocidade, é positivo. Coeficiente angular positivo, ou seja, esse veículo, esse corpo, está indo para a direita. E essa velocidade não vai mais mudar, já que se trata de um movimento uniforme. O que mais eu consigo descobrir? Eu consigo descobrir quanto vale essa velocidade. E isso muita gente esquece. No movimento uniforme, como a velocidade é constante, eu posso usar direto a formulinha da velocidade média. ΔS sobre ΔT, para poder calcular a velocidade.
Aí eu vou lá no gráfico e escolho um determinado intervalo de tempo que eu conheça. Então, o intervalo de tempo que eu conheço é esse daqui, ó, que vai de 0 até 20 segundos. Isso me dá um intervalo de tempo. Vou fazer de novo aqui, ó. Esse intervalo de tempo aqui, ó, ΔT, é o intervalo de tempo conhecido na questão. Instante final 20, instante inicial 0. Então, a gente vai lá na nossa fórmula. Posso começar pelo denominador. Variação do tempo, então. Instante 20 menos instante 0. Cuidado, hein? ΔT a gente olha no eixo X. Muita gente esquece que o tempo está no eixo X e olha no eixo Y, olha em qualquer lugar. Não, ΔT sempre no eixo X. E onde que eu acho meu ΔS? Pego o intervalo correspondente, só que no eixo Y. Então, no instante 20, que seria o meu instante final para esse trecho, a posição vale quanto? É só rebater aqui o ponto no eixo Y e ver onde que ele vai bater. Ó. Vai bater no 0. Ou seja, nesses 20 segundos, o carro lá, ó, minha partícula, vai da posição menos 5 para a posição 0. Então, ele andou 5 metros em 20 segundos. Então, minha posição final aqui é 0 menos 5. Quanto que vai dar a velocidade? 5 sobre 20. Não precisa fazer a conta. Basta simplificar. Simplifica por 5. 1 sobre 4. Ok? 5 sobre 20 ou 1 sobre 4 metros por segundo, mais conhecido como 0,25. 0,25 metros por segundo. Essa é a velocidade, nesse caso aqui, 0,25 metros por segundo, e ela nunca mais vai mudar. Então, olha quanta informação traz um gráfico desse tipo. Posição inicial, sentido do movimento, tipo do movimento e o valor da velocidade. Tá? Vou fazer mais um. Então, vamos lá. Vou fazer um gráfico de novo de S, dado em metros, do tempo, dado em segundos. Dessa vez eu vou fazer uma reta decrescente. E a gente vai colocar alguns valores aí. Vamos colocar aqui 10. Opa. Vou colocar aqui 10. E aqui eu vou pegar um outro ponto. Um pouquinho diferente do gráfico anterior. Vamos dizer que aqui seja um instante 20. E aqui na frente, menos 5. Ok. Esse ponto aqui. Esse é o nosso gráfico. Então, apareceu lá no exercício de física. O exercício não precisa dizer que tipo de movimento que é. Você tem que identificar sozinho, só pelo gráfico, que tipo de movimento é. Então, de novo, não é nenhuma rampa, não tem ninguém descendo nenhum tobogã, nenhuma estrada para baixo aqui. Esse gráfico não me dá informação nenhuma sobre a trajetória. Ele só vai me falar como que a posição varia com o tempo. Então, identificando algumas coisas, eu já sei que esse movimento é um movimento uniforme, porque se é S e se é T e é uma reta decrescente, só pode ser uniforme. Ou seja, a velocidade não muda. O que mais eu sei? Se a reta é decrescente, eu sei que a velocidade, ou seja, o coeficiente angular é negativo. O cara está voltando, está indo para a esquerda. Então, se eu for fazer aqui a minha trajetória orientada para a direita e for colocar esse cara em algum lugar, eu já sei que ele vai estar andando para a esquerda. Eu ainda não calculei o valor da velocidade, mas eu sei que é para a esquerda. Tá? Ele está voltando. Como que eu sei? Porque a reta é decrescente. Então, sentido oposto ao que eu escolhi como sendo positivo, lá no início. Ok? Positivo para a direita. Se é reta decrescente, está indo para a esquerda. Além de saber que é um movimento uniforme que vai para a esquerda, eu posso calcular essa velocidade. Para calcular essa velocidade, eu vou na expressão da velocidade média, que serve muito bem para o movimento uniforme.
Já que ela não muda, eu posso usar a da média, sem problema nenhum. Eu vou lá e escolho. Na verdade, não tem muita escolha. Eu pego aquilo que eu tenho. Pego o intervalo de tempo que o gráfico me dá e pego o intervalo correspondente do ΔS. Qual é o intervalo de tempo que o gráfico me dá? O tempo que vai do instante 0 até o instante 20. Aqui, estou marcando no eixo X, no eixo do tempo. Esse é o intervalo de tempo que o gráfico me dá, que vai de 0 até 20 segundos. Vou apagar aqui. Então, variação de tempo, eu posso colocar direto aqui se eu quiser, 20 segundos, porque vai de 0 até 20. E o correspondente intervalo de ΔS? O ΔS é dado, extraído do gráfico da seguinte maneira. A posição inicial é o 10, aliás é aqui, posição inicial de onde o cara sai é a 10. Conforme o tempo passa, essa posição vai diminuindo, até chegar na posição menos 5. Ou seja, ele está voltando, ele vai passar pela posição 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até chegar na posição menos 5, lá atrás, que é essa aqui embaixo. Então, qual foi o meu ΔS, que é representado aqui, ΔS. Não coube, tudo bem. Meu ΔS tem que ser calculado da seguinte maneira. Eu pego a posição final, que é menos 5, menos a posição inicial, que é 10. Olha quanto vai dar o meu ΔS, menos 15. Por que menos 15? Porque ele andou 15 metros para a esquerda, certo? Da posição positiva 10 até a posição negativa menos 5, o cara anda menos 15. Então ele se desloca 15 metros para a esquerda. Menos 15 dividido por 20. Simplifica de novo por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Menos 3 quartos. Ou seja, a minha velocidade aqui seria menos 0,75 metros por segundo. Ok? Então, bem simples, a gente acabou de discutir aí os dois tipos de gráfico que um movimento uniforme pode ter, reta decrescente ou reta crescente, e o que eles representariam no movimento real, ok? Então, acho que de teoria para o movimento uniforme não tem muito mais o que ser discutido. Essa foi uma aula bem básica, bem inicial. Para quem quiser se aprofundar, é só ir direto para os exercícios que eu vou postar mais para frente, ok? Obrigado e até a próxima.